A gente sempre começa compartilhando o Evangelho, e o Evangelho é uma boa notícia. Tem muitas formas de a gente explicar o Evangelho. O Evangelho, quando eu estou falando aqui do plano da salvação, o cerne do Evangelho, o cerne daquilo que Jesus fez. Eu quero que você preste bem atenção. Mesmo que você diga assim: pastor, eu já sou cristão há algum tempo, eu já aceitei o Evangelho, aceitei Jesus. Eu quero que você preste atenção por dois motivos. Primeiro, é uma oportunidade de você sondar o seu coração. Segundo, nós precisamos aprender várias e várias maneiras de compartilhar o Evangelho com as pessoas que ainda não conhecem. Então, por esses dois motivos, é bom a gente sempre estar ouvindo e reouvindo o Evangelho, que é uma mensagem poderosa. Primeira pergunta, aqui tem as 3 perguntas cruciais. A primeira pergunta é: você crê em Deus? Obviamente, se eu quero ter um relacionamento com Jesus e abraçar esse Evangelho, que é uma ótima notícia, é uma boa notícia, é uma notícia de salvação. Jesus morreu na cruz pelos meus pecados, pelos seus pecados, mas tudo isso começa eu crendo em Deus. Mas por que a gente faz essa pergunta? Porque na nossa cultura ocidental, ou talvez na humanidade em geral, é muito comum as pessoas dizerem que creem em Deus, sim ou não? Se você perguntar por aí, em qualquer lugar, mais de 90% das pessoas vão dizer que acreditam em Deus. Na Europa pode ser um lugar onde tem mais ateísmo, mas ainda assim é um lugar onde a maioria ainda crê em Deus. E no nosso Brasil, se perguntar, a maioria crê em Deus. Agora, o fato das pessoas crerem em Deus significa que elas estão salvas e têm um relacionamento com Jesus Cristo? Sim ou não? Sim ou não? Não. Primeiro porque, embora todo mundo crê em Deus, todo mundo crê no mesmo Deus da Bíblia? Não. Tem gente que crê em Alá, tem gente que crê em Buda, tem gente que crê em tantas outras divindades que não são o Deus revelado. E tem até gente que crê em Jesus, mas não em Jesus das Escrituras, um Jesus diferente. Tem gente que crê no Jesus revolucionário, no Jesus que é uma alma evoluída, no Jesus não sei o quê. Espera aí, a Bíblia me convida a crer no Jesus revelado, que é o nosso Senhor e Salvador, aquele que veio nos redimir dos nossos pecados. É nesse Jesus que você crê? Essa é a primeira pergunta. A palavra de Deus nos convida não simplesmente a ter fé em qualquer coisa, mas a ter fé num Deus poderoso, vivo, que deu a vida na cruz por mim e por você. Um Deus que se manifestou na história, de forma humana, para que eu e você tivéssemos acesso ao Pai. Quem crê nisso? Amém? Então a primeira pergunta é para ver se você crê no Deus que a Bíblia revela, ou você está crendo num Deus errado, ou você está crendo em qualquer outra divindade. A segunda pergunta é: você nasceu de novo? Aqui no Brasil mesmo, por ser, o Ocidente, por ser uma cultura de origem mais influência forte cristã, ou cristianizada, muita gente crê, pelo menos no sentido boca para fora, no Deus da Bíblia. Muita gente fala: não, eu creio na Bíblia, eu creio em Jesus, eu creio que Ele esteve na terra, tal. Mas espera aí, a segunda pergunta, depois de você crer em Deus, e essa pergunta foi a que Jesus fez para Nicodemos em João 3, você já nasceu de novo? O que é nascer de novo? Nascer de novo significa o quê? Eu creio que existe Deus, que esse Deus é o Deus revelado da Bíblia, mas eu quero ter um relacionamento de submissão a Ele. Eu quero que a partir de agora eu governava a minha vida, eu quero que a partir de agora Cristo governe a minha vida e eu vou fazer a vontade dEle. Olha a diferença. Antes de eu nascer de novo, eu estou falando agora por mim, antes de eu nascer de novo, eu já criei em Deus. Eu nasci de novo com 16 anos, mas desde pequenininho eu fui ensinado a crer em Deus. A maioria talvez aqui tenha sido assim também. Você aprendeu de Deus desde pequenininho. Só que com 16 anos eu tive que tomar uma decisão de nascer de novo. Por quê? Eu tive uma escolha, eu ouvi o Evangelho. Eu quero apenas crer em Deus e continuar vivendo a minha vida no controle, fazendo tudo do meu jeito, ou eu quero agora, já que eu creio em Deus, aceitar a palavra dEle, aceitar o que Cristo fez e começar agora uma vida em que eu quero obedecer a Ele como Senhor da minha vida. Essa é a decisão mais importante na nossa vida, nascer de novo. E começa crendo em Jesus e se arrependendo. Por que Jesus fala, quando Jesus pregava aqui na terra? Arrependam-se porque é chegado o reino de Deus. O próprio Cristo nos convidou não apenas a crer nos milagres e nas curas, mas a arrepender-se dos pecados, entregando a vida para o governo dele. Você entende o que eu estou falando? Amém? E aí minha pergunta para você é: você já nasceu de novo? Você já tomou essa decisão de entregar-se para Jesus e dizer: Cristo, governe a minha vida a partir de agora? Porque, querido, só tem duas opções:
Ou você está no controle, ou Cristo está no controle. Quando eu falo você está no controle, isso significa, segundo a Bíblia, que você ainda está no reino das trevas. Quando Cristo está no controle, eu passei para o reino da luz, para o reino de Cristo. Você entende o que eu estou falando, amém? E a terceira pergunta é: você sente desejo de obedecer a Deus? Para que serve essa pergunta aqui? Para saber se você, que talvez um dia já nasceu de novo, continua vivendo no novo nascimento. Olha, preste bem atenção. É possível uma pessoa ter nascido de novo, ter experimentado um novo nascimento, e depois de um tempo, alguns anos talvez, sei lá, um tempo aí, não está mais nascida de novo. Como assim? Eu deixei de ter essa vontade de Cristo estar governando, eu retomei o controle da minha vida, meu desejo não é mais obedecer a Deus. Preste bem atenção, eu não estou falando aqui de que nós como cristãos somos perfeitos, mesmo querendo acertar, eventualmente a gente erra, sim ou não? Mas o desejo de obedecer está ali. Quando eu perdi o desejo de obedecer, eu não tenho mais vontade de congregar, não tenho vontade de perdoar, não tenho vontade de obedecer aos mandamentos, não tenho vontade de orar, não tenho vontade de fazer nada que Deus pede. Eu quero só seguir a minha carne, aquilo que me dá vontade. Quando eu estou nessa condição, eu estou nascido de novo em Cristo? Sim ou não? Não. Quando eu nasci de novo, eu posso ter dificuldades em perdoar, mas eu quero. Eu posso ter dificuldades às vezes em orar, mas eu estou tentando fazer isso. Entende? Eu posso ter dificuldades, mas o meu coração deseja aquilo, porque eu nasci. Quando eu nasci de novo, o coração muda. Quem está entendendo o que eu estou falando? Hein? Querido, eu quero colocar no telão, coloca para mim no telão, por favor, um versículo, lá de Apocalipse 3, 19 e 20. Eu quero ler esse versículo com vocês. E eu quero compartilhar ele, porque ele é bem claro. Olha só o que ele diz aqui. É Jesus falando, tá? Eu repreendo e disciplino aqueles que eu amo, por isso seja diligente, ou seja, ande em obediência e arrependa-se. Versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Este versículo aqui, Jesus se referiu a quem aqui? Muita gente usa esse versículo para evangelizar, e não tem problema, porque ele se aplica para o evangelismo também. Mas esse versículo aqui, Jesus estava falando para uma igreja, uma das 7 igrejas do Apocalipse, uma igreja que havia caído da graça, caído do evangelho. Pessoas, talvez ali não todos, mas havia pessoas ali que haviam perdido esse novo nascimento, afastados-se de Cristo. Então, querido, quando Jesus chama um arrependimento, ele diz que quer lhe bater a porta, ele está falando com gente que já tinha experimentado um novo nascimento. O que isso serve de alerta para nós? Todos nós somos chamados continuamente a nos arrepender e mantermos nosso coração contrito. Por quê? Quando você nasceu de novo, e se você não nasceu, você tem essa oportunidade de fazer isso hoje. Quando você nasce de novo, Deus gera dentro de você um coração quebrantado e contrito. Este coração quebrantado e contrito, ele deseja fazer a vontade de Deus. Entende o que eu estou falando? Amém? Amém, igreja? Se eu nasci, olha só, eu nasci de novo. Isso não é apenas frequentar uma igreja, querido, preste bem atenção. Isso é uma mudança dentro de você, dentro do seu coração. O coração nascido de novo, ele agora é um coração não mais de pedra, mas de carne. Eu tenho vontade de agradar a Deus, então agora o meu coração é contrito. Ah, errei, puxa, me arrependo, eu corrijo a rota, eu volto para o caminho. Por isso esse convite de Jesus para aquela igreja. Ele estava falando o quê? Arrependa-se, volte para o caminho, permaneça, permaneça. Ou seja, se você tem um coração quebrantado e contrito, você ouve a voz de Jesus e o que você faz? Você se arrepende. Se você não tem um coração quebrantado e contrito, você ouve a voz de Jesus e o que você faz? Você se revolta, você se chateia, você fica bravo com o pastor, você fica bravo com os irmãos. As pessoas estão te convidando ao arrependimento, mas se o teu coração não tá realmente nesse ponto, nessa posição, você se chateia em vez de se arrepender. Você entende o que eu estou falando? Minha oração aqui é que haja dentro de cada um coração quebrantado e contrito, porque isso é sinal de um novo nascimento. Isso é sinal de que nós estamos caminhando na palavra de Deus. Quem está entendendo o que o pastor está falando? Bem, quero orar com você. Feche teus olhos. Pai, no nome de Jesus, Pai, eu creio, Deus, que aqui, Deus, há pessoas que estão abertas, Pai, desejosas
de caminhar contigo, muitas já estão caminhando, Deus. E Pai, que o Senhor continue gerando dentro de cada um esse coração quebrantado, este coração contrito, este coração, Pai, que, ó Deus, te ama, te deseja, Pai, que quer obedecer a Tua palavra, Deus. Pai, que o Senhor gere dentro de nós, Pai, tristeza e arrependimento, se for necessário, para que a gente possa corrigir o nosso caminho e caminhar contigo em obediência, em santidade, Deus, vivendo uma vida para a Tua glória, vivendo uma vida que honre o Teu santo nome. Pai, em nome de Jesus, Pai amado, que não haja em nós um coração orgulhoso, soberbo, Deus, revoltado, mas um coração amável, um coração que quer o Senhor, um coração que anseia por Ti, um coração que busca ao Senhor. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, traz em nós arrependimento, é o que eu oro nesse instante, no nome de Jesus, amém e amém. Amém, querido? Glória a Deus, que Deus tenha em cada um esteja gerando esse coração abençoado em nome de Jesus.